Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Hoje nós vamos falar de reclamação trabalhista, né? Sabemos, volto a dizer, muitas pessoas aí perdendo seu emprego. Falando nisso, né, o doutor que trabalha com a reclamação trabalhista nessa parte, está tendo muito desemprego? Tá, 14 milhões estão, a imprensa está divulgando que tem 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Quadro horrível e preocupante. 14 milhões de pessoas Desempregadas. É muito isso, né? Muito. Chega a traumatizar ao cidadão e ficar desalentado, né? Porque são 14 milhões de famílias desesperadas por uma nova recolocação no mercado de trabalho. 2021, será que vai ser mais dolorido do que 2020 nessa Eu parte? acredito que nós vamos melhorar, porque já chegou as vacinas, o mercado vai começar a reagir, nós vamos sair das fases vermelhas e eu tenho fé que vai melhorar sim. Tenho fé. Vamos acreditar, na verdade. E você que está nos acompanhando, né, pela TVC Canal 13 da NET, também pela página da Central da Notícia, ficou curiosa de alguma pergunta, pode estar mandando aqui que ao decorrer, né, quando puder, nós vamos estar respondendo para você. Porque o que seria, doutor, reclamação trabalhista? Reclamação trabalhista é quando, no curso de um contrato de trabalho ou ao final dele, uma das partes se sente lesada e todas as tratativas de composição, de solução amigável, foram frustradas. Muitas vezes as partes, tanto o empregador como o empregado, não têm outra saída a não ser levar o seu caso, a sua reivindicação, o seu problema ao judiciário trabalhista para que um juiz federal do trabalho coloque fim naquele litígio, pacificando esse conflito. E fala para mim, como fazer essa reclamação trabalhista? A reclamação trabalhista para o empregado, ela pode ser feita pessoalmente por ele, sem intermédio de nenhuma outra pessoa. Ele se dirige à Justiça do Trabalho, relata sua situação para o cartorário, para o diretor do cartório, esse colocará a termo e levará para o juiz para apreciar, dando direito de resposta para o empregador. Ele nem precisa de um profissional do direito, nenhuma outra pessoa, a não ser que seja menor de idade. Porém, o adequado é a pessoa ter uma assistência. Sim. Uma assistência especialista no direito do trabalho, para que sua defesa ou seus pedidos tenham uma técnica apurada, visando a melhor solução do litígio. Doutor, só o empregado pode propor a reclamação trabalhista? Veja bem, o empregado é aquele que mais procura a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele é a parte mais fraca nesta relação contratual. Porém, muitas vezes, a empresa também tem que procurar a Justiça do Trabalho para preservar direitos dela, da empresa, do empregador. Como, por exemplo, um empregado que se recusa imotivadamente a receber suas verbas rescisórias, a assinar seu termo de rescisão do contrato de trabalho. Essa empresa, ela não pode ficar esperando a vontade do empregado. E ela também não pode ficar inerte, porque senão multas serão acarretadas a ela por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Então, o que ela faz? Ela se dirige à Justiça do Trabalho, ajuiza uma reclamação trabalhista com o intuito de consignar aquele pagamento para o empregado. Então, ela consignando, depositando em juízo no prazo legal
as verbas que o empregado faz jus e se recusa a receber, ela estará se precavendo de futuras multas contratuais e indenizações. Então, a empresa pode sim procurar a Justiça do Trabalho. Como eu sempre digo, a Justiça do Trabalho é para ambas as partes. E se o empregado ingressa com a reclamação trabalhista e o empregador pode divulgar essa ação para terceiros? Veja bem, não é razoável que o empregador exponha esse empregado a terceiros, porque essa exposição do empregado a terceiros, dizendo que ele entrou com uma reclamação trabalhista, muitas vezes serve para dificultá-la, coagir a que esse empregado não consiga uma nova recolocação. E isso não é lícito e nem razoável, né? Doutor, e se o empregador não guardar esse sigilo aí, né? Chegar a comentar com terceiros, qual é o direito que o empregado tem nisso? Veja bem, se o empregador acabar por divulgar para terceiros com o intuito de prejudicar este trabalhador ex-empregado que recorreu à Justiça do Trabalho, ele será passível de ser condenado a pagar uma indenização por danos morais a esse ex-empregado, por exposição indevida dessa ação trabalhista. Ele não pode fazer nenhum tipo de anotação na carteira de trabalho do empregado. Ele não pode também fazer nenhum tipo de comunicação por qualquer via, seja verbal, seja por e-mail, seja sigilosa ou não. Ele não pode divulgar essas informações de ajuizamento de ação trabalhista com o intuito de prejudicar o empregado. Isso não é possível e ele pagará uma indenização. Doutor, eu quero perguntar algo que aconteceu há muitos anos atrás, agora já tem câmera, tudo, se torna tudo mais fácil, né? Mas eu conversava com uma proprietária de um estabelecimento e o funcionário chegou a pegar as coisas lá, mas ela disse para mim que ela não podia nem dar uma informação da pessoa, do empregado, e nem colocar nenhuma observação na carteira de trabalho do empregado. Tem sentido isso? Tem sentido. A CLT, que é a norma que regula o direito do trabalho, ela já tem uma pena, uma punição para um empregado que, por exemplo, comete a apropriação indébita, um furto. Ela já tem uma punição para isso. Qual que é? A justa causa. Além disso, este empregador que sofreu, foi vítima de furto por um empregado, ele também pode abrir um processo administrativo sigiloso para apurar a conduta do empregado e também levar esse caso à segurança pública, à polícia, para que seja registrado um boletim de ocorrência, de maneira não vejatória, de maneira razoável, mas expor na carteira de trabalho dele ou dar informação para outros empregadores a respeito deste caso, isso é vedado. E se ele fizer isso? Se ele fizer isso, ele é passível de indenizar esse empregado, mesmo esse empregado que furtou. A CLT já dá a punição, que é a justa causa. E a justa causa é uma forma de rompimento bruta. O empregado só sai com as verbas de saldo de salário. Ele perde tudo, seguro-desemprego, levantamento de FGTS, férias, 13º, aviso prévio. Então, é uma pena grave. E também ele pode levar este caso, e deve levar, à autoridade, o delegado. Ele que é quem vai abrir o inquérito, investigar, e possivelmente esse empregado que cometeu esse ato ilícito será condenado também na justiça penal, criminal. Devemos praticar as normas do direito de trabalho para que não cometemos irregularidades. O mal não justifica o outro. O mal não justifica o outro, isso é verdade. E agora falando para o empregador, né? Como que evitar uma reclamação trabalhista?
Eu diria que para o empregador e para o empregado. Não é confortável para o empregado também ingressar na Justiça do Trabalho. Ele tem todo aquele tempo que ele perde, as ações, muitas vezes por estar sobrecarregado, o judiciário são demoradas, e tem dinheiro até para o empregado, e ele fica exposto. Então, veja bem, o ideal é que haja uma consulta por ambas as partes a um profissional do direito do trabalho, para que sejam orientados, para que entendam seus direitos, mas também seus deveres, para que assim possa ser diminuído o número de ações trabalhistas. Muitas vezes para o empregado se torna impossível não recorrer à Justiça do Trabalho. Por exemplo, se numa dispensa sem justa causa, aquele mau empregador não paga as verbas rescisórias. O que ele vai fazer? Ele só pode recorrer à Justiça do Trabalho, certo? Agora, a empresa, o empregador, ele tendo uma boa consultoria jurídica trabalhista, ele respeitará as normas, observará a segurança do trabalho e assim ele evitará muitas ações trabalhistas. E aquelas que porventura ele tiver, ele poderá ter uma grande chance de êxito. Isto é, o empregado ingressa, mas não leva. Então mudou um pouco, porque antigamente, né, quem é da minha época aí, a gente sempre ouvia falar, tudo que o empregado entrar, ele vai ganhar. Mudou um pouco essa... Isso é uma lenda urbana. Não é? É uma lenda urbana, mas não é assim. Os profissionais do direito, os advogados, são muito conscientes nos tipos de pedido que devem fazer. É lógico que existem os maus profissionais em todo o ramo nosso, né? Mas nós estamos falando aqui da boa fé. Então, hoje os juízes estão muito atentos para mentiras que eventualmente o empregado conta, para mentiras que eventualmente o empregador conta. Então, não é assim. Muitas vezes o empregado de má fé que ingressa, ele ingressa no movimento judiciário, mas não leva. Por quê? Porque a empresa está embasada, está dentro da lei. Então muitas vezes ele não leva. Não leva. Tá vendo, gente? E hoje em dia, após a reforma trabalhista, além de ele não levar, ele é condenado a pagar os honorários do advogado do empregador. Verdade. Sim, a reforma trabalhista colocou o princípio da sucumbência. Aquele que perde, paga a outra parte. Além das custas do processo. Então, por isso, tem que se pensar muito bem antes, Muito bem. né? Tem que pensar, não. Tem que consultar um advogado trabalhista especialista e se esclarecer. Olha, eu lembro que eu trabalhei em uma fábrica de calçado, isso há muitos e muitos anos. Ele, não mudando de assunto, né? Mas ele ficou sem pagar o FGTS para mim. E eu não entrei, até hoje eu não recebi. O FGTS, há muito tempo atrás, ele tinha uma prescrição trintenária. Você, em 30 anos, você poderia reivindicar FGTS que não foi pago para você. O Supremo já pacificou isso. Hoje a prescrição é quinquenária, é só 5 anos, mas por isso, usando esse exemplo, que deve ser sempre consultado um advogado trabalhista. É isso que eu ia dizer para quem está nos assistindo. Procure um advogado nessa área, porque às vezes você tem tanto direito que você nem imagina, né? Muitas vezes aí o seu FGTS não foi depositado, já passou mais de 5 anos e aí tem mais jeito. Sim. Não é verdade? Não pode deixar passar muito tempo. A gente usa uma expressão no direito que é: o direito não socorre aquele que dorme. Então, realmente, você só procure aí, né, uma reclamação trabalhista se realmente aconteceu aquilo, porque senão o feitiço vira contra o feiticeiro aí. Sim. Você vai ter que pagar. A reclamação trabalhista é imprescindível, apesar do empregado poder ir sozinho na Justiça do Trabalho.
É imprescindível, nos nossos tempos atuais, a consulta a um especialista. Para quê? Para você saber seus direitos, mas também saber seus deveres. Saber o tipo de ação que você vai ingressar e evitar a todo custo que você seja prejudicado financeiramente nela. Fica a dica. Fica a dica aí para você, né? Então, preste atenção quando você está trabalhando, quando você é demitido, quando você também pede demissão, não é verdade, Sim, né? sim, preste muita atenção para que você não seja prejudicado. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.